Tudo começou de forma simples, muito simples, na verdade. Eu era aquela mulher que fazia tudo certo, acordava cedo, preparava o café, organizava a casa, acompanhava os compromissos do marido com um sorriso que parecia genuíno. Mas por dentro eu estava assistindo meu casamento apodrecer dia após dia, minuto após minuto. O nome dele era Roberto. Trabalhava como gerente financeiro numa grande empresa de consultoria no coração de São Paulo. Ganhava bem, muito bem mesmo. Mas o problema nunca foi o dinheiro que entrava em casa. Era para onde ele estava indo. Tudo mudou quando recebi aquele bônus. Roberto chegou em casa com aquele sorriso de menino que ganhou o brinquedo novo, a gravata afrouxada, a camisa aberta no peito. Amor, chegou, R$100 mil de bônus anual. A empresa reconheceu meu trabalho. Ele me abraçou, me beijou na testa e naquele momento eu fingia que acreditava que aquele dinheiro seria para nossa família, para nossos sonhos, para o futuro que planejávamos quando nos casamos 10 anos atrás. Mas eu conhecia Roberto demais, conhecia aquele brilho no olho que significava que ele já tinha um plano, e conhecia também aquela mulher, Fernanda, que trabalhava no mesmo departamento que ele. Eu a via em fotos das confraternizações da empresa, sempre ao lado dele, sempre com aquela mão no ombro que durava um pouco mais do que deveria, aquele riso que era só para ele. Eu tentei ignorar. Tentei acreditar que era tudo na minha cabeça, que um casamento de 10 anos não desaparecia assim, do nada, por causa de uma colega de trabalho. Fui atrás da verdade de forma discreta. Peguei o telefone dele uma noite quando ele dormia. A senha era a data do nosso casamento. Que ironia. E lá estavam, mensagens de Fernanda, muitas mensagens, fotos, planos de encontros em hotéis de luxo, conversas dizendo que ele era o homem mais incrível que ela já conheceu. E pior que tudo, conversas sobre o bônus. Fernanda perguntando se ele ia finalmente ficar livre para estar com ela, se o dinheiro ia ajudar nos planos dele. Roberto respondendo que estava pensando em alugar um apartamento para eles dois. Um apartamento, enquanto nossa filha de 8 anos, dormia no quarto ao lado. Meu coração acelerou naquela noite. As mãos tremiam. A raiva não era daquela que queimava e passava. Era daquela que congela, que paralisa, que faz você pensar com clareza absoluta. Eu tinha 2 opções: sair correndo de casa, pedir divórcio nos moldes tradicionais e ficar como a vilã da história. Ou eu podia ser inteligente. Eu podia usar a própria arrogância dele contra ele. Comecei a observar tudo. O padrão de suas ausências. Os dias que ele dizia que tinha reunião até tarde no trabalho. Os fins de semana que precisava ir ao escritório. Comecei a documentar tudo. Extratos bancários, mensagens de WhatsApp que consegui acessar antes de ele mudar a senha, até conversas no Telegram que ele achava que era secreto. Contratei um investigador particular. Custou caro, mas valeu cada centavo. Ele me entregou fotos, vídeos, áudios. O investigador até conseguiu rastrear os hotéis onde Roberto passava as tardes com Fernanda. Eu fingia normalidade. Fazia as refeições. Assistia televisão com meu marido como se nada estivesse acontecendo. Beijava sua boca sabendo exatamente onde ela tinha estado. E planejava. Oh, como eu planejava! Eu havia falado com um advogado especializado em divórcios. Discretamente, é claro. Ele me orientou sobre como proteger meus bens, sobre a guarda da nossa filha, sobre a pensão alimentícia. E me deu uma ideia que meu coração adorou. Você quer fazer isso rápido e discreto? Ou quer que ele entenda o que fez? Perguntou o advogado, com aquele sorriso de quem já viu essa história 1000 vezes. Eu queria que ele entendesse. Eu queria que todo mundo entendesse. Fiz um plano meticuloso. Primeiro, transferi dinheiro. Não em uma grande quantidade que pareceria suspeita, mas transferências pequenas, estratégicas. Dinheiro para a conta de uma empresa de consultoria que eu estava criando. Dinheiro que tinha origem legítima. Uma herança da minha avó que ninguém mais lembrava que eu tinha recebido.
documentação perfeita, legal, intocável. Depois aguardei a festa de confraternização da empresa de Roberto. Aquele era o evento que a empresa fazia todo ano. Um coquetel sofisticado no topo de um prédio em Pinheiros, com vista para toda a cidade. Todos os gerentes iam, todos os diretores, todas as esposas também. E Fernanda, é claro, ela iria como funcionária brilhante que todos respeitavam. Eu me preparei para aquela noite como ninguém se preparava para nada. Fiz as unhas. Aquelas unhas que Roberto dizia que odiava porque eu nunca tinha cuidado com isso. Passei no salão e deixei meu cabelo comprido solto, brilhando. Comprei um vestido. Não o azul, claro, mas um vestido preto, clássico, sofisticado, que custou mais do que eu tinha gasto em roupa em toda a minha vida. Sapatos de salto alto que nunca tinha usado. Maquiagem profissional. Eu não era mais a mulher troféu do Roberto. Eu era uma mulher que tinha sua própria história. A festa estava no auge quando chegamos. Roberto estava radiante, apresentando-me para os diretores, colocando a mão nas minhas costas, como se eu fosse sua propriedade. Esta é minha esposa, um amor, não é? Eu sorria. E naquele sorriso havia toda a raiva do mundo. Fernanda estava lá, claro que estava. E quando me viu, algo mudou no rosto dela. Talvez ela tivesse visto algo em mim que ela nunca tinha visto antes. Uma calma, uma segurança, um brilho que vinha de saber exatamente o que eu estava fazendo. Roberto ia até ela várias vezes durante a noite, sussurrando, olhando para trás para ver se eu via. Eu via, e deixava que ele soubesse que eu via, porque naquela noite ele não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Quando foi chegando perto das 22 horas, quando o evento estava no pico, quando o diretor-geral da empresa estava rodeado de gente, quando Roberto estava se sentindo no topo do mundo, foi naquele momento que eu agi. Meu advogado, que estava esperando do lado de fora do prédio, entrou no coquetel. Ele me procurou entre a multidão de gente, olhou para Roberto e caminhou em nossa direção. Senhor Roberto, eu sou o Dr. Marcelo, advogado da sua esposa. A voz dele ecoou. Não gritava, mas era clara. Várias pessoas se viraram. Tenho aqui a petição de divórcio assinada. Você está sendo notificado oficialmente neste momento e neste local. Roberto empalideceu. Seu rosto ficou daquela cor de quem vê sua vida desabar em tempo real. Mas eu não havia terminado. Além disso, continuou o advogado, há documentação comprovando transferências não autorizadas de bens do casal para atividades pessoais. Há comunicações que comprovam infidelidade. Há documentação fotográfica e em vídeo. Há registros hoteleiros. Há tudo o que você precisa saber para entender que sua esposa foi bem mais inteligente que você desde o início. Roberto tentou falar algo, mas nada saía de sua boca. Eu olhei para o diretor-geral, que estava pálido também, porque saberia exatamente qual era a reputação dele em risco ali, e coloquei os olhos em Fernanda. Ela tinha o rosto em chamas de vergonha e de raiva. Você sabe, eu disse, minha voz calma e clara, que o bônus da empresa é para ser investido de forma estratégica, que há políticas claras sobre como o gerente de finanças deve lidar com recursos corporativos. Eu me virei para o diretor. Senhor, tenho documentação que mostra como o bônus do Roberto foi utilizado para fins pessoais e ilícitos. Isso está tudo aqui. Meu advogado vai enviar para você. O rosto do diretor mudou para uma cor de raiva pura. Ele se afastou de Roberto como se estivesse com uma doença contagiosa. Isso é uma mentira! Roberto gritava agora. Ela está mentindo, eu posso explicar. Mas ninguém queria ouvir explicações. As pessoas começavam a sussurrar. Fernanda corria para o banheiro, provavelmente para chorar ou para desaparecer. E Roberto, meu marido de 10 anos, ficava ali no meio de 200 pessoas, percebendo que sua carreira tinha acabado naquela noite. Eu peguei meu casaco e caminhei em direção à porta, deixando Roberto com o rosto cinzento, como quem vê a vida desabar.
Mas tudo isso era só o começo. Depois daquela noite na festa, tudo aconteceu rapidamente. Muito rapidamente. A empresa não demorou para investigar Roberto. 3 dias depois, ele chegou em casa destruído, com a pasta de papéis do aviso de desligamento na mão. Sua carreira tinha acabado, oficialmente. Nos círculos de consultoria em São Paulo, ele se tornou tóxico. Ninguém queria contratar alguém que tinha desviado recursos da empresa, que tinha envergonhado a instituição em público. Os headhunters pararam de ligar. Os contatos que ele cultivou por anos desapareceram. Fernanda também saiu da empresa. Ela saiu 1 semana depois, quando percebeu que o ambiente havia se tornado impossível. As mulheres do departamento a ignoravam. Os homens, principalmente os que tinham posições de poder, a viam como uma ameaça. Ela se tornou um aviso vivo. Isso é o que acontece quando você tenta destruir uma família por ganho pessoal. Mas Roberto não desistiu fácil. Ele tentou lutar pelo divórcio, tentou argumentar que os bens deveriam ser divididos igualmente, tentou conseguir a guarda compartilhada da nossa filha, tentou tudo, mas meu advogado era melhor, e a verdade era ainda melhor do que qualquer advogado. Quando os autos do processo começaram, toda a documentação foi apresentada, as mensagens, os vídeos, os áudios, os extratos bancários mostrando exatamente para onde o dinheiro tinha ido. A investigação privada que contei, documentando cada momento que ele passava com Fernanda em hotéis da região. Tudo isso era apresentado não como acusação vazia, mas como fato comprovado. O juiz, uma mulher de meia idade que ouvia histórias como essa todos os dias, olhou para Roberto com uma mistura de piedade e desgosto. Seus argumentos não têm fundamentação, ela disse. Os bens serão divididos conforme a lei, levando em conta a infidelidade documentada e o desvio de recursos familiares. Eu ganhei a guarda integral da nossa filha. Roberto teria direito a visitá-la, mas teria que pagar uma pensão alimentícia substancial, aquela que o juiz calculou levando em conta seus ganhos anteriores, mesmo que agora ele estivesse desempregado. Era justo, era legal e era devastador para ele. A parte mais dolorosa para Roberto veio depois do processo. Veio quando ele tentou conseguir um novo emprego e descobriu que sua reputação o precedia. Entrevistas onde o entrevistador já sabia de tudo. Ofertas que eram retiradas quando checavam suas referências. Consultórios que diziam que não era a fit certa, quando na verdade era a notícia de seu desligamento que os assustava. 6 meses depois do divórcio, Roberto estava morando em um apartamento minúsculo em Santana, bem longe do bairro de classe alta onde havíamos vivido. Ele estava trabalhando como assistente administrativo em uma pequena empresa de consultoria. Uma queda brutal para quem tinha sido gerente. Seu salário era menos da metade do que ele ganhava antes, e cada centavo ia para pagar minha pensão alimentícia. Mas eu não estava apenas confortável, eu estava prospera. Com o dinheiro que tinha separado inteligentemente, criei minha própria empresa de consultoria. Uma empresa focada em orientação para mulheres que estavam passando por divórcios difíceis. Eu oferecia não apenas consultoria legal, com o advogado que tive, mas apoio psicológico, orientação financeira e um espaço onde as mulheres podiam se sentir seguras para compartilhar suas histórias. Meu negócio cresceu. Rápido, as mulheres falavam umas com as outras. Aquela que tinha ouvido falar de mim através de uma amiga, aquela que tinha visto o caso de Roberto nos grupos de discussão sobre divórcio na internet. E depois, isso foi inesperado, jornalistas começaram a procurar por mim. Um podcast sobre divórcio me chamou para contar minha história. Foi ali que tudo explodiu. O áudio foi compartilhado milhões de vezes. As mulheres se identificavam. As histórias que eu conto não eram sobre vitória malévola. Eram sobre esperança. Sobre como você não precisa ficar preso em um relacionamento abusivo ou infiel.
sobre como você pode ser inteligente, pode se planejar, pode vencer sem precisar agredir ninguém fisicamente. Um mês depois do podcast, recebi uma mensagem de uma mulher que havia ouvido minha história. Ela estava em uma situação semelhante, marido infiel, bens sendo desviados, filhos que precisavam de proteção. Ela me perguntava se podia vir conversar comigo. Eu disse que sim, e quando ela saiu de meu consultório 3 horas depois, ela tinha um plano. 6 meses depois, ela havia ganhado seu divórcio também. Ela me mandou uma foto dela e das filhas em frente ao novo apartamento delas. Temos contato até hoje. Depois dela vieram outras e outras. Histórias diferentes, mas um padrão similar. Mulheres que se sentiram invisíveis em seus casamentos. Mulheres cujos maridos as traíram. Mulheres que foram desrespeitadas. Mulheres que descobriram que podiam ser inteligentes, podiam ser estratégicas e podiam vencer sem serem vilãs. A ironia cruel de tudo isso é que Roberto, meu ex-marido, a pessoa cuja queda eu planejei com tanto cuidado, acabou sendo exatamente o tipo de cliente que me tornou bem-sucedida. Cada história que eu contava sobre como superar a infidelidade, sobre como não deixar que um homem destruísse sua vida, sobre como usar a inteligência em vez da vingança. Tudo isso vinha da minha experiência com ele. Um dia, 1 ano depois do divórcio, recebi uma mensagem de Roberto. Ele estava escrevendo de um número que não reconhecia. Parabéns, dizia a mensagem. Eu vi sobre sua empresa. Você ficou rica. E eu bem, estou aqui como estou. Eu mereço isso. Eu sou um homem horrível. Eu não respondi. Não porque fosse cruel, mas porque não havia nada para responder. Ele tinha aprendido a lição, mas não a lição que ele pensava. A lição era que a vida não é justa. A lição era que quando você trai, quando você humilha, quando você escolhe a luxúria sobre a família, tudo isso volta. Não através de magia ou de sorte, mas através de consequências naturais. Através de pessoas mais inteligentes que você. Através de mulheres que não aceitam ser invisíveis. Minha filha cresceu vendo sua mãe não como uma mulher quebrada, mas como uma mulher que reconstruiu sua vida, que se tornou independente, que ajudou outras mulheres a fazerem o mesmo. Isso, para mim, foi mais valioso do que qualquer bônus de empresa. Roberto aprendeu que o dinheiro não compra dignidade, que a infidelidade tem preço e que, às vezes, a vingança mais doce não é a que fere, é a que te faz crescer enquanto seu inimigo definham. A vida tinha um ritmo novo agora. Acordava cedo, mas não mais para fazer café para um homem que não merecia. Acordava para revisar propostas de clientes, para preparar palestras que daria em universidades sobre relacionamentos saudáveis, para responder e-mails de mulheres que encontravam esperança em minha história. Minha filha, Sofia, tinha 10 anos agora. Ela era inteligente, observadora e tinha visto sua mãe se transformar de uma mulher invisível em uma mulher que tinha voz. O consultório ficava em um prédio moderno no bairro de Vila Mariana. Nada extravagante, mas impecável. Paredes em tons neutros, plantas que respiravam vida, uma estante repleta de livros sobre psicologia, direito familiar, empoderança feminino. Era um espaço que eu tinha construído com meu próprio dinheiro. Cada móvel, cada quadro, cada detalhe representava minha liberdade. Mas nem tudo era celebração. Haver vencido Roberto não significava que o mundo tinha virado perfeito. A realidade era mais complexa do que as histórias que as pessoas queriam ouvir. Havia cicatrizes que não desapareciam tão facilmente. Havia noites quando Sofia perguntava por seu pai e eu tinha que explicar, sem rancor, sem amargura, porque ele não estava mais em nossas vidas cotidianamente. Havia momentos quando eu mesma duvidava se tinha feito a coisa certa, mas depois eu via as mensagens, as histórias das mulheres que eu tinha ajudado, aquela mulher que reuniu coragem para sair de um casamento onde era constantemente diminuída,
Aquela outra que descobriu que seu marido tinha uma conta bancária secreta e conseguiu rastreá-la antes do divórcio. Aquela terceira que, inspirada em minha história, documentou tudo antes de confrontar seu marido infiel. Eu não havia criado uma empresa de consultoria de vingança. Eu havia criado um espaço de empoderança. E isso fazia toda a diferença. 3 anos depois do divórcio, recebi um telefonema que não esperava. Era a mãe de Fernanda. Sim, Fernanda, aquela que tinha ajudado Roberto a destruir meu casamento. A voz ao telefone era frágil, velha, cansada. Meu nome é Dona Neuza, minha filha, Fernanda. Ela está passando por problemas. A mulher hesitou. Muito graves. E eu soube que você é consultora, que você ajuda mulheres em situações difíceis. Meu primeiro impulso foi desligar. Desligar e bloquear o número. Porque eu ajudaria a mãe de uma mulher que tinha ajudado a destruir meu casamento. Mas então, Sofia entrou em meu escritório. Ela estava com a chave do consultório agora, pois era grande o suficiente para ir buscar a mãe depois da escola. E me olhou. Aquele olhar que pedia para ser melhor do que a raiva. Tudo bem, Dona Neuza? Posso ouvir, eu disse. Fernanda tinha se casado 1 ano depois de sair da empresa com Roberto. Se casado com um homem rico, um empresário de construção. Durante 6 meses, tudo havia sido perfeito. Ou assim parecia. Mas depois o homem, cujo nome era Gustavo, começou a ser controlador. Controlava com quem ela falava. Controlava seu dinheiro, controlava quando ela saía de casa e depois começou a bater. Não era violência extrema, era aquela tipo que deixa marcas emocionais mais do que físicas. Um empurrão aqui, uma bofetada ali, palavras que cortavam fundo. Ela tem medo de sair, Dona Neuza explicava, lágrimas na voz. Ele ameaçou ficar com tudo se ela tentar divorciá-lo. Ele tem advogados melhores, ele tem dinheiro, minha filha não sabe para onde ir. Isso era diferente. Isso não era sobre justiça. Isso era sobre uma mulher presa em um ciclo de abuso. Uma mulher que tinha ajudado a destruir meu casamento, mas que agora era apenas outra vítima em um sistema que prejudicava as mulheres. Levei Dona Neuza até meu sofá. Ofereci chá e escutei. Escutei como Fernanda tinha perdido contato com a família porque Gustavo dizia que eles eram influência negativa. Como ela tinha parado de trabalhar porque ele insistia que ela deveria ficar em casa. Como ela tinha começado a questionar sua própria sanidade porque ele constantemente dizia que ela era louca e negligente. Reconheci os padrões. Todos os padrões de abuso que havia aprendido sobre nos últimos anos. A diferença era que desta vez eu não estava olhando para uma mulher que tinha me prejudicado. Eu estava olhando para uma mulher que precisava de ajuda. Eu vou ajudar, eu disse finalmente. O que aconteceu depois foi um processo delicado. Primeiro, consegui contato com Fernanda. Foi difícil, ela tinha medo de mim. Sabia quem eu era. Sabia que eu tinha todas as razões do mundo para ignorá-la, ou pior. Mas quando a vi pessoalmente, em um café discreto, longe de olhos curiosos, percebi que a mulher elegante que havia visto na festa anos atrás tinha desaparecido. No lugar dela, havia uma mulher frágil, com olhos que tinham visto coisas demais. Por que você quer me ajudar? Ela me perguntou, a voz tremendo. Porque todas as mulheres merecem melhor, eu respondi. E era verdade, independentemente do que ela tinha feito para mim. Independentemente da dor que ela tinha causado. Levei 7 meses. 7 meses de reuniões discretas, de documentação cuidadosa, de Fernanda reunindo coragem para falar com um advogado diferente do advogado que Gustavo tinha sugerido para ela, de reunir evidências do abuso, mensagens, fotos de hematomas, registros de comportamento controlador. Gustavo tinha cometido um erro ao subestimar uma mulher que tinha perdido tudo,
porque Fernanda, apesar de tudo, era inteligente e estava aprendendo a ser estratégica. No final, quando ela foi para a delegacia com as evidências do abuso, quando abriu um processo de divórcio em sigilo e conseguiu uma medida protetiva contra Gustavo, quando saiu de casa com a ajuda de meu consultório e de uma rede de mulheres que apoiavam casos como o dela, Fernanda finalmente respirou. Eu não sou a pessoa que era, ela me disse um dia, meses depois de ter deixado Gustavo. Ela estava trabalhando em meu consultório agora, ajudando outras mulheres. Era uma ironia perfeita. A mulher que tinha ajudado a destruir meu casamento agora estava ajudando outras mulheres a sair de casamentos abusivos. Eu fiz coisas horríveis para você, e você me ajudou mesmo assim. Isso não apaga o que você fez, eu disse sendo honesta. Mas isso mostra que as pessoas podem mudar, que a redenção é possível. Sofia cresceu vendo isso também, vendo sua mãe, que havia sido traída, humilhada, destruída, estender a mão para a mulher que ajudou a destruir o casamento dela. Vendo que o poder real não era o poder de destruir, mas o poder de reconstruir, o poder de transformar dor em propósito. Meu consultório se expandiu. Abri uma segunda unidade, depois uma terceira. Meu livro sobre inteligência emocional no divórcio virou best-seller. As universidades me chamavam para palestras. As rádios queriam entrevistas. Mulheres paravam na rua para me agradecer por ter mostrado que era possível vencer sem se tornar o monstro da história. A parte mais doce de tudo isso veio quando a imprensa começou a rastrear Roberto. Ele tinha desaparecido dos olhos públicos anos atrás, depois do divórcio. Mas agora, enquanto meu nome crescia na mídia, jornalistas curiosos começaram a procurá-lo. Queriam saber como ele estava se sentindo, vendo sua ex-esposa se tornar uma celebridade. Encontraram-no em um apartamento pequeno em São Bernardo do Campo, trabalhando como assistente administrativo em uma pequena construtora. Ele recusou a maioria das entrevistas, mas em uma foto que um jornalista conseguiu tirar, ele estava envelhecido, cansado e havia uma expressão em seu rosto que era inegavelmente de arrependimento. O contraste era brutal. Ele tinha tudo, carreira promissora, dinheiro, uma esposa bonita, e tinha perdido tudo por causa de seus próprios erros. E sua ex-esposa, que ele tinha humilhado publicamente, que ele pensava que poderia destruir com sua infidelidade, tinha se tornado exatamente aquilo que ele nunca poderia ser. Alguém que importava. Alguém que fazia diferença. Alguém que as pessoas respeitavam. Mas a vida não é tão simples quanto histórias de moralejas. A vida é mais complexa. Porque apesar de tudo que Roberto tinha perdido, apesar de tudo que merecia sofrer, ele ainda era o pai de Sofia. E eu nunca pude odiar completamente alguém que tinha contribuído para trazer minha filha ao mundo. Então, quando Sofia, aos 14 anos, pediu para ter mais contato com seu pai, porque apesar de tudo, ela ainda o amava, eu consenti. Arrumei encontros em cafés neutros, deixei que ela passasse alguns fins de semana com ele, porque parte do crescimento para mim foi perceber que a vingança perfeita não é a que destrói seu inimigo. É aquela que te permite ter paz, enquanto seu inimigo carrega o peso de suas próprias ações. 7 anos depois, Sofia tinha 17 anos e estudava direito. Meu consultório era referência em São Paulo. Meu livro virou best-seller em 5 idiomas. Mas a verdadeira vitória não era ter destruído Roberto, era ter construído algo melhor. Um dia, Fernanda, sim, aquela Fernanda, me procurou. Ela havia saído de um casamento abusivo e agora trabalhava comigo ajudando outras mulheres. A vida tinha nos transformado de inimigas em aliadas. Quando recebi a notícia de que Roberto finalmente havia encontrado paz, uma nova relação saudável, terapia, redenção, não senti vingança, senti alívio, porque percebi que a verdadeira inteligência não era destruir meus inimigos,
Era construir um futuro onde outras mulheres soubessem que tinham poder. Cada mulher que saía de meu consultório mais forte, mais segura, mais ela mesma. Essa era a minha verdadeira vitória. Não a humilhação pública de Roberto, não sua queda profissional, mas o conhecimento de que eu havia transformado dor em propósito. Sofia me perguntou um dia: "Mãe, você odeia papai?" "Não", respondi honestamente. Ele me ensinou que eu era mais forte do que pensava e me deu a oportunidade de ajudar centenas de mulheres que estão onde eu estava. Isso não apaga o que ele fez, mas o coloca em perspectiva. Essa era a maestria final. Não era sobre ganhar, era sobre evoluir. Era sobre ser a mulher que outras mulheres queriam ser. Não porque eu tinha destruído alguém, mas porque eu tinha reconstruído a mim mesma. A vida nunca foi a que planejei sendo aquela jovem esposa invisível, mas foi infinitamente melhor, porque foi aquela que escolhi. E essa escolha, essa é a verdadeira vingança. Fim.